Olá, pessoal. Para você que acompanha o podcast da Rádio Celeste, vamos começar hoje mais um episódio trazendo aqui informações referente até um projeto social muito bacana na cidade de Brusque, que é o projeto Meninos do Boxe. Marlon Borgin, ele é o instrutor do projeto e vai estar aqui no podcast falando um pouco da sua história e até como iniciou o projeto social. Marlon, é um prazer imenso estar contigo hoje aqui e a gente vai começando até o podcast, para as pessoas que não te conhecem, até comentar um pouco até da tua história e da onde que diretamente até começou um pouco a sua carreira. Fala, Michel. Quero te agradecer pela oportunidade, você e a sua produção por estar aqui. E vamos falar um pouquinho do boxe aí, para o pessoal saber um pouquinho mais do boxe na cidade de Brusque. Onde que iniciou o projeto e até para as pessoas que já acompanharam algumas notícias, Marlon, o projeto iniciou onde diretamente aqui na cidade? Iniciamos na Rua Zambuja, no 292, né? Sempre via crianças ali na rua, pela redondeza, né? E a gente via o pessoal sempre trabalhando em bairros nobres. E ali a gente vê que, tipo, é meio abandonado, né? Uhum. Então ali foi aonde que surgiu a minha ideia de estar abrindo o projeto social Meninos do Boxe, e foi aonde que deu muito certo para o Meninos do Boxe. A área da Rua Zambuja é uma área que precisa um pouco de atenção. Muitas vezes a gente percebe que ali tem muitas pessoas de outras localidades e é um bairro que tem talvez como se diz, que precisa uma atenção maior. O teu objetivo diretamente era ocupar aquelas crianças que muitas vezes não tinham essa assistência e que estavam na rua? Como que funciona? Isso mesmo. É que todo mundo que passa ali nota que é um lugar carente, né? Carente, creio por mim, que falta mais atenção, né? Uma vez a gente foi em tal lugar, eu e minha esposa, e a gente falou do bairro, né? O pessoal ouvindo falar da nossa academia, Meninos do Boxe, de Vitórias, e a gente falou onde que era o bairro. A senhora já falou, ali é muito perigoso. Então, às vezes, na cabeça da pessoa, elas criam, né, uma imagem e acaba ficando com medo. E por isso que a gente acabou colocando Meninos do Boxe ali, né, que foi uma estratégia de transformar até mesmo mentes, pessoas. E tem muitas pessoas, cara, que estão no Rio Grande do Sul e daqui a pouco fala, pô, professor, por causa do senhor não ter desistido de mim, eu tô vindo de Vitórias, né? Até empresários que venham aqui, já passou por vários lugares, já treinou com o Popó, já treinou em São Paulo, já treinou no Rio de Janeiro, e falando, nossa, a academia de vocês são surreal. Então a gente vê que o nosso trabalho tá dando certo, entende? Ali foi um trabalho que também teve apoio de muitas pessoas, e uma delas, em especial, até a gente estava conversando anteriormente, a questão até do seu Nilo Schulenberg, que nos deixou há pouco tempo. Qual a importância até do seu Nilo ali naquele projeto? Até ele que já foi, como se diz, presidente da AMP, uma pessoa muito envolvida, né, na comunidade. Ah, eu sou muito grato ao seu Nilo. Seu Nilo ali pra gente, ele foi um pai, né? Por nos ceder o espaço e sempre que ele podia, ele estava ali presente vendo as crianças. Só dele tá vendo o sorriso e as crianças não estando na rua, estando ali treinando, pro seu Nilo era muito satisfatório. Então eu creio assim que muitas pessoas perderam, né? E a gente também acabou perdendo uma pessoa muito especial pra gente, que foi o seu Nilo. Quanto à questão até do projeto social em si, existe um acompanhamento também. Vocês cobram muito até das crianças, até a questão da presença escolar, né? Que muitas vezes eles não têm uma certa assistência até da própria família, mas o projeto social tem um intuito também em impactar ele na questão da educação, né? E isso. O boxe, ele faz o trabalho que muitos pais hoje em dia não fazem, né? Que é a lei da disciplina. Quando os pais vão escrever seus filhos no Meninos do Boxe, eu já peço para minha esposa fala que aqui a disciplina funciona, né? Às vezes a gente em casa fala não para os nossos filhos e nossos filhos não acatam. E ali não. Ali a gente disciplina de uma forma um pouco mais rígida, né? E tem muitos meninos
que chegam, tem a história do Formiguinha, que eu gosto de falar. Sempre onde que eu vou, eu gosto de falar. A mãe chegou dessa forma. O menino brigava na escola, novo, cara. Tinha 7 anos, brigava na escola, não parava em casa, fazia um monte de bagunça. E a mãe falou, professor, não sei mais o que fazer, né? E eu coloco nas tuas mãos aí, fica à vontade. E todas as vezes ele chegava na academia, ele achava que podia fazer o que queria, né? E todas as vezes, quando ele desobedecia, a gente colocava ele de castigo. E ele via os amiguinhos treinando e ele queria treinar. Eu falei, não, todas as vezes que você vir dessa maneira, você vai ficar aí no teu cantinho. E nisso ele foi vendo os amiguinhos desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo, foi crescendo, foi desenvolvendo. E, cara, de mau aluno para a escola, ele foi como o melhor aluno. E não só de mau aluno, que ele se tornou, da idade dele, né, como um dos melhores atletas. A mãe ficou de cara. Então, assim, o boxe, ele também consegue moldar caráteres, né? Então, cara, o nosso projeto social é isso. É mudar cabeças de pessoas, né? Tem muitas crianças que vêm com problema, que foram abusadas, que não têm atenção, que já perderam pais, né? E elas vêm com muito isso dentro dela. E o boxe é a forma delas colocarem isso para fora. Então, assim, ó, o nosso trabalho é árduo, mas é um trabalho satisfatório. A gente percebe que até em colégios muitas vezes tem essa questão de bullying, talvez até para a questão de autodefesa até da própria criança, e como também não é algo, como você diz, o boxe não tem o intuito de utilizar isso para agredir, e sim autodefesa. A importância disso, até tu mesmo comentou agora sobre alguns casos até de crianças que sofreram algumas situações, e qual a importância da autodefesa até para essas crianças? Então, o boxe ele trabalha bastante o psicológico também, né? Não é porque ele começou a praticar boxe que ele vai sair batendo em todo mundo. Ele vai mostrar que cada vez mais ele está aprendendo no boxe, ele vai mostrar a humildade também, né? Então, na academia a gente cobra muito as notas, né? Ele vai ser cobrado pelas notas, ele vai ser cobrado pela disciplina, até mesmo pela indisciplina, né? Então, cara, hoje eu sou muito grato, né? A gente tem aluno que tem problema de TOD, tem alunos que têm problema de TDAH. Se você olhar na nossa página, na nossa rede social, a gente tinha um menino que quando ele começou no Meninos do Boxe, hoje ele está em São Paulo, o ano que vem ele está de volta, né? Porque o pai dele não achou uma academia que os filhos se adaptassem. Para você ver, os pais estão abrindo mão de estar lá para voltar para cá, porque os filhos não se adaptaram lá, né? E aqui, quando ele começou, os próprios que se dizia amigo, colocava ele dentro do lixo. E ele não tinha amizade. Ele foi começando a aprender o boxe, aprender. Começou a fazer amizade, começou a participar de campeonato. E você não dizia que ele tinha um problema que a família dele falava que ele tinha, né? Como que é o nome do problema? É TDAH? Autismo, isso. Muitas vezes até quando é diagnosticado até na infância, é algo que pode até ajudar em muito, né? Porque muitos têm esse problema e não é diagnosticado. E quanto até a questão até dessas crianças, até a questão social é muito importante ali também, porque muitos não têm amizade e dentro do projeto social existe talvez essa amizade que muitas vezes eles não têm até na própria casa, né? Que talvez muitas vezes tem um ambiente totalmente diferente. É que na academia ali, a gente não tem um preconceito. Não importa se você é azul, não importa se você é preto, não importa se você é branco, não importa o seu sexo, se você gosta de menina, se você gosta de menino. Ali a gente ensina princípios, mas cada um respeitando cada um, entende? Então, por isso que todo mundo que chega ali se sente bem, né? A gente vê pessoas também com depressão. Chega ali e fala, poxa, aqui está sendo minha válvula de escape. Nossa, eu mudei, eu melhorei.
Então, todas as vezes que a gente trabalha, né, que é um trabalho cansativo, como eu já mencionei, mas no mesmo tempo é prazeroso. A gente vê pessoas sendo transformadas, né? Tem um projeto também relacionado à questão da fé até dessas crianças, que muitas vezes não têm também esse amparo. Vocês também têm um movimento até ligado à questão da espiritualidade. Isso. Esse projeto, a gente sempre engloba Deus, né? Independente da sua religião. Como eu falo, um umbandista, ele acredita em Deus, da maneira dele, mas ele acredita. O espiritista também. Então, a gente deixa as religiões de lado e fala do amor de Deus, né? E até mesmo, agora, nesse final de semana agora, a gente vai estar fazendo o Impactando os Jovens. É onde que a gente tira a luva, coloca a luva do lado e se conecta com Deus, né? Como funciona até um pouco esse formato até do Impactando? A gente chama uma pessoa, né, para dar uma palavra. Agora vai vir um pastor lá de Guarapuava, vai vir um pessoalzinho também, uma mini caravana, e tem muitas pessoas que já estão empolgadas para participar, porque a gente começou fazendo na pracinha, né? A gente com esse intuito, né, de ajudar pessoas, e começou na pracinha. A Praça do Maluche? Na pracinha do Maluche. Eu lembro, que eu acho que foi onde que eu te conheci também. Isso mesmo. Tocando violão e fazendo louvor, e foi chegando gente. E nisso que foi aonde fortalecendo, né? E todas as vezes que a gente não faz, o pessoal fica perguntando, e aí, quando é que vai ter o Impactando os Jovens? Né? Ele funciona na praça ainda ou no local onde vocês estão? Hoje está funcionando no local, na academia, né? Ali onde que é o restaurante do Edu. Isso mesmo. O mais legal é que muitas pessoas, vai ter na academia de boxe. Eu penso assim, tem muitas pessoas também que foram machucadas dentro de uma igreja, né? E se a gente chamar essa pessoa para ir na igreja, talvez não vá, porque a ferida ainda está ali. E quando fala para academia de boxe, a pessoa fica assim, academia de boxe? Né? Então, aonde que ela vai ouvir o amor de Cristo sem ser julgada, sem ser condenada, sem a gente julgar a aparência, a cor, e é muito legal, né? Se você entrar na nossa página ali do Instagram, você vai ver as pessoas se sentindo bem, né? E o Impactando os Jovens passado, veio gente de Balneário Camboriú, gente de Gaspar, gente para frente de Indaial, né? Veio bastante gente. E agora tá vindo gente do Paranazão ali. Uma caravana, vai ser muito bom ali. Falando sobre essa questão de pessoas de fora, o projeto social começou de forma, como se não tinha tanta pretensão, e levou pessoas para outros países, né? Como foi o caso até da Nicole. Poderia falar um pouquinho até do caso da Nicole, que é algo que até surpreendeu e teve, como se diz, 2 oportunidades, ou foi 3? Não, ela foi 5 vezes para fora do país. Ela foi para Aricanta, foi para Polônia, 2 vezes para França e para Belgrado. É uma, como se diz, uma oportunidade oportunizada pelo esporte, né? Que muitos desses, se não tivesse o projeto social, não teria essa oportunidade. Como é o caso, por exemplo, da Nicole. Ela está com 18 anos, né? Ela está com 19 anos agora. 19? Isso. E já foi para 5 países. Para 5 países, né? Ela foi com 17 para 18 anos, né? A Nicole chegou no projeto social não sabendo o que queria. E por isso que eu falo, o boxe, ele fala da nobre arte suave, mas ao nosso ver, de suave não tem nada, né? Porque é trabalhoso. A pessoa chega ali com uma boa vontade, você tem que ensinar os fundamentos do boxe para ela, né? Que é postura de combate, deslocamentos, ataque, defesa. E a Nicole não tinha nada disso. A Nicole foi do zero. E a gente foi trabalhando. Eu me recordo como se fosse hoje o primeiro campeonato dela. Nós ensinamos uma sequência para ela, né? Do começo ao final você vai fazer essa sequência, que a gente fala que é o arroz e feijão e funciona muito bem, o básico. E ensinou. E a menina era do Rio Grande do Sul. E a menina já tinha cinturão e tudo, e a Nicole 0. Mas a força de vontade, o desempenho dela era tão grande,
a sede de vencer, que ela superou a menina. E quando a gente desceu do ringue, o professor falou, meu Deus, o que que essa menina tem? Dali a gente foi lapidando mais o talento dela, foi aonde que ela chegou, aonde ela foi, né? Que eu gosto de mencionar aqui, né? Até o Acelino Popó acabou ajudando ela devido ao trabalho que nós fizemos, né? Acabou chamando a atenção e todas as vezes... Eu lembro que saiu até na RBS, né? Foi algo bem interessante. Mas todas as vezes que o Acelino Popó ele vinha para Santa Catarina, ele fazia questão de ligar para a Nicole, chamar a Nicole para estar com ele presente. Então, assim, nessa parte, o Acelino Popó ele foi muito um pai, né? Ele abraçou a causa da Nicole, não só quis ajudar, que a Nicole ligou pedindo uma sapatilha, pedindo uma passagem, ele fez tudo isso, coisa que muitas das vezes a gente tem um pai e o pai não é tão presente como ele foi na vida da Nicole. Até o caso dela foi algo interessante, porque quando a gente pensou em fazer o vídeo, né, mostrando as dificuldades até da Nicole, porque, assim, ganhar não seria o difícil seria chegar ao campeonato. Então, foi algo que, quando a gente pensou até, foi algo para atingir até o próprio Whindersson Nunes, que iria, eu acho, competir. E quem se sensibilizou foi o Popó, né? Isso. Então, por isso, assim, nós somos muito gratos ao Popó, né? Porque ele abraçou a causa. Eu lembro que a Nicole chegou no aeroporto e o Popó passou o particular dele. E o rapaz que o Popó comprou a passagem tinha dado errado. E nisso nós ficamos com vergonha, mas a Nicole estava no aeroporto. Na hora ele resolveu a passagem para a Nicole, né? Até ele, um dia antes, ele ia lutar com um Grilo de Florianópolis, pouco tempo atrás. A Nicole já tinha parado e ele ainda falou da Nicole. Então, assim, eu me sinto orgulhoso pelo Popó ele ter abraçado a nossa causa, né? E ele fez pelo esporte, não foi somente para Morena, porque eu creio que todas as pessoas chegar com senso de humildade, ele vai estar de braços abertos, porque ele sabe de onde que ele saiu também. A história do Popó é muito comovente. Todas as vezes que eu posso assistir a série do Popó, né, ver ele e os irmãos dele, como ele sempre fala, que dormia no chão, num metro quadrado pequenininho, e a mãe dele se matando. Então ele sente também eu creio que é uma obrigação em querer ajudar também, né? Eu percebo assim que talvez a história da Nicole, eu lembro que teve a reportagem até na época NSC. Isso. E foi até a casa da Nicole. Aquilo ali também, de alguma forma, mostrou uma realidade que talvez até ele mesmo passou, né? Então, talvez seja algo que impacte ele, porque ele sabe da dificuldade que muitas vezes tu pode ter o talento, mas o chegar até lá que é o difícil. No caso da Nicole, com apenas 19 anos, já foi para 5 países graças a um projeto social. E quantos no Brasil poderiam ter também chances de medalha olímpica, mas não tem um apoio? Isso é muito importante. E através da Nicole, ela foi que virou a chave, né? Que abriu as portas. Através dela foi a nossa menina também, a Stephanie, para os Jogos Mundiais. A Stephanie acabou perdendo só para a menina da Polônia, que ali na região dos russos são muito duros, né? Então, pela primeira luta ali, a gente ficou muito orgulhoso pelo resultado, ficou vice-campeã, né, nos Jogos Mundiais, já vinham trazendo uma história. A gente tem o Ezequiel também, que hoje no estado de Santa Catarina, ele é o melhor 63, né? Tem dado muito trabalho. Então, você vê assim, ó, é um trabalho árduo. Se nós, do boxe, ali, os meninos do boxe, tivesse mais apoio, né, dos empresários, a gente levantaria o voo mais alto. A gente provou que a gente pode ir longe. Uma pergunta, a gente percebeu que a Nicole, depois que ela chegou até no Brasileiro, ela teve apoio da federação para ir para o Mundial ou não? Teve. A federação ali ajudou bastante, né? As passagens
que chegava pra gente era 14 mil reais, 13 mil reais, né? E o nosso projeto social não tem estrutura para isso, né? Tanto é que para ela poder ir para Foz do Iguaçu, a gente precisou que o Acelino Popó ajudasse ela. Não foi para Foz do Iguaçu. O primeiro brasileiro... Foi em Mato Grosso, não foi? Isso, Mato Grosso. Eu lembro, eu acompanhei ao vivo. Isso, até. foi Mato Grosso, então. Para ir para o Mato Grosso, a gente já não tinha condições, entende? E o Popó foi um promissor ali que nos ajudou bastante, e a gente é eternamente grato, né? E ali foi aonde que a Nicole provou que aí a gente mudou o apelido dela. Era Morena, né? E a gente mudou o apelido dela para Dama de Ferro. Tanto é que a gente foi para Foz do Iguaçu, eu fui com ela, fui convocado como técnico, né? Terceiro técnico. E subimos junto. E a Morena acabou fazendo história também. A Morena acabou nocauteando uma menina, né? E todo mundo parou e todo mundo ficou admirado. E a Morena não era muito ortodoxa, não tinha aquele boxe, aquele molejo, né? Ela Sim. tinha um boxe dela e tinha moldura. Ela caía pra dentro, como eu sempre falo, ela batia que nem um menino. Ela caía pra dentro e já era. Caiu na mão dela e já era. E a gente acabou voltando, a gente ganhou troféu, né, de segunda melhor equipe por causa da Morena. Eles queriam dar um melhor troféu pra Morena da melhor luta da noite, né? Porque todo mundo parou. Cara, parecia, sabe quando acontece algo e todo mundo fica assim, desacreditado? E ela foi a única menina a nocautear com capacete. Eu até reparei que houve como se diz, aumento até de visibilidade da questão do boxe feminino, como teve agora recentemente a luta entre A Bia. E também agora, referente até à evidência, até mundial, teve o caso agora da luta Mike Tyson, Jack Paul, que antecedeu, foi uma luta de boxe até de mulheres, a qual Isso, foi a Serrano, praticamente considerado praticamente a luta ápice ali da exibição daquela noite, foi das duas, a qual teve como se diz, foi algo meio até duvidoso, referente até ao resultado, porque a gente viu que ambas tiveram um desempenho extremamente forte, né? Se a gente for ver, o boxe lá nas antigas, ele era uma coisa machista, né? Como todos os esportes antes descartava as mulheres, né? E as mulheres acabaram quebrando esse elo. E hoje elas provam que elas são superiores aos homens, que elas são iguais. Tanto é que a gente foi campeão olímpico. Quem foi que fez história? Bia Ferreira, né? Não só como nos Jogos Olímpicos, como a Bia Ferreira fez a carreira híbrida, né? Que é no profissional também. Para você ver, Bia Ferreira. Então, quer dizer, o patamar das mulheres está muito alto. E o bacana até da Nicole em si serviu como inspiração até para outros jovens, porque se uma pessoa do projeto social conseguiu ir para um mundial, qualquer outra pessoa também ali daquela localidade poderia. Basta ter dedicação. É o Além que você do talento. falou, né? É o que eu gosto de falar muito para as pessoas. O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro, né? Você pode ser uma pessoa talentosa, mas se você for uma pessoa preguiçosa, você não vai conseguir chegar lá. Agora, se você não tem talento, mas se você for uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, vai te levar mais longe aonde você pensa, aonde você imagina. E o legal da Nicole, ela sabe disso, que chegava cartinhas, pessoas marcando no Instagram da academia, fazendo foto, imagem delas, que ela pintou o cabelo dela, né? Dividiu o cabelo dela, desenharam ela e falando assim, inspiração para todas as mulheres, né? Então, assim, a Stephanie também, que tá aí, cara, se você ver, nem tamanho não tem, e se você for ver em cima do ringue, cara, um boxe bonito, um boxe ortodoxo, um molejo de perna, alinhado. Para mim, as mulheres têm um boxe mais bonito e, como que eu posso dizer, mais clássico. Os homens já são mais, como a gente diz, mais porradeiro, né?
não pensa, mulheres já pensa para bater, né? Então, as mulheres, para mim, cara, tem sido uma utilidade no boxe e tem chamado a atenção de outras mulheres, né? A gente vê, a gente estava em Concórdia agora e a gente sendo inspirações para as mulheres e muitas pessoas que abandonaram até mesmo o UFC, querendo voltar para o boxe. Então isso deixa a gente muito orgulhoso, sabe? Muito orgulhoso mesmo, e isso mostra que a gente está no caminho certo. A Nobre Arte, você diz que muita gente está mudando de modalidade. Tem muito a questão até da questão de premiação. Hoje o boxe é muito mais valorizado do que outras artes marciais na questão de premiação. No Brasil, porque o pessoal tá muito no boxe olímpico. Hoje existe o Bolsa Atleta, né? Nós temos os nossos atletas também, graças ao Bolsa Atleta, que tem ajudado muito jovens também. Mas se você for pro profissional, você tem apoio de quem? A primeira luta vão querer te pagar R$600. Aí vamos lá. Você vai fazer uma preparação física, né? Vai gastar com preparação física, nutricionista, bastante coisa. No Brasil eu tô falando isso. Para lutar por R$600. Então hoje o pessoal já migra mais, vai pro boxe amador, cria uma carreira e já não é tão desvalorizado como a Bia Ferreira. Já saiu, já foi para Top Rank, um dos maiores contratos. Então, assim, fora do país, quem paga muito bem a bolsa, hoje é no boxe. Tanto é que se você for ver uma entrevista do McGregor, quando ele lutou com Floyd Mayweather, ele falou que ele nunca viu tanto dinheiro como ele viu no boxe. Entende? Então, a bolsa do boxe, ela é satisfatória, mas o trabalho é árduo até chegar... E normalmente a questão da preparação até para um atleta, normalmente para uma competição, quanto tempo ele se prepara? Existe agora várias competições, normalmente quanto tempo leva-se para ter bons resultados? Depende qual é o objetivo, né? Vamos dar exemplos aqui. Tem um catarinense, tem Copa Santa Catarina, tem os Jogos Abertos, isso eu tô falando, né? Tem um cinturão de ouro. Normalmente esses campeonatos pagam alguma coisa ou é só medalha? Não. Isso eles lutam por garantir no Bolsa Atleta, né? Ah, tá. Bolsa Atleta. Mas tem campeonatos, dependendo, que eles pagam alguma coisa, dá uma premiação para os atletas, tá? Mas não é nem sempre. Então, assim, ó, aonde que eu quero que o meu atleta fique em primeiro lugar? A gente vai participar dos campeonatos, mas eu não posso perder o meu foco. Daí, nesses campeonatos que eu vou colocando o meu atleta, mas o meu foco, vamos falar, os Jogos Abertos que a gente foi campeão. O que ele precisa para chegar aqui? Ele precisa de força? Então, vou fazer um trabalho específico de força. O que ele precisa aqui? Velocidade? Então, vou fazer um trabalho específico, né, de priorizando a velocidade. O que ele precisa de movimentação, né, mais movimentação? Então, vou fazer um trabalho devido à movimentação, que hoje em dia é moda, que eles falam que é o tal do footwork, né? Uma pergunta referente até você como técnico, tu verifica lutas dos adversários até para a questão da preparação até dos atletas nesses campeonatos estaduais, como funciona? Cara, se deixar, minha esposa briga comigo. Eu assisto tudo. Quando eu subo em cima do ringue, eu sei o defeito e a qualidade do cara. E já falo pro meu atleta, eu já fiz a leitura corporal toda dele. Eu sei quantos volumes de golpe ele desferiu. Eu sei se ele tá deixando, ele vai falhar com a guarda baixa. Eu sei se ele tá deixando a linha de cintura exposta. Eu estudo isso, tudo. A leitura corporal, para mim, em primeiro lugar. Uma pergunta, talvez não sei se é algo meio polêmico. Essa luta que teve recente até do Mike Tyson, Jack Paul, tu acha que houve, como se diz, não estou falando da questão, por exemplo, uma diferença até da performance até do próprio Mike Tyson, até no dia da luta? O que tu acha até dessa luta que teve? Segundos, né? A gente vê até a mídia comentando.
que o Jack Paul, segundo são comentários, né? Que a gente vê a mídia também falando que o Jack Paul tratou com o Mike Tyson, que o Mike Tyson começaria batendo e o Jack Paul terminaria vencendo, né? Como o Jack Paul é um dos maiores youtubers conhecidos no mundo, né? Tá em alta. Segundo, mas em questão de idade, grita muito. Popó lutou agora no Fight Music Show, você viu, né? Lutou demais, mas querendo ou não, a idade acaba pesando para a pessoa. Então, o Mike Tyson não é mais aquele gurizão que foi há 30 anos lá atrás. Mas essa luta vale como derrota para ele ou só foi uma luta exibição? Para mim, posso ser sincero, cada um tem sua opinião. Para mim, o Mike Tyson só quis fazer dinheiro. Como tá vendo as lutas, né? Todo mundo se promovendo com essas lutas. Então, o Mike Tyson também quis entrar na história, independente se ele ganhar ou perder, ele sempre vai ser o Mike Tyson, né? Então, para mim, ele só quis fazer o dele, que não paga um pouco. Até eu, se me pagasse 1 milhão eu tô falando, né? Ele ganhou 25 milhões. Eu deixaria me bater à vontade. Para ganhar 1 milhão, né? Então, ele já fez o nome dele, ele já é um Mike Tyson, né? Todo mundo, se você perguntar para alguém quem é o Floyd Mayweather, e é um cara que tem 50 lutas, 50 vitórias, nunca perdeu. Esse sim tem história, mas talvez ninguém vai saber quem é o Floyd Mayweather, mas vai saber quem é o Mike Tyson, que não teve tanto título como o Floyd tem. E quanto à questão até do boxe no Brasil, a importância, a gente já falou de uma referência, a questão de outros demais atletas, quem que tu poderia destacar que tem talvez um papel fundamental até na divulgação do próprio boxe? O Maguila poderia citar como uma grande inspiração? Cara, o Maguila, né, nos anos 90, vamos se dizer, ele foi um cara fenomenal. Porque, assim, ó, vamos falar a verdade, que foi o único cara que trouxe um cara, vamos se dizer, fenomenal pro Brasil. Para mim foi o Maguila que trouxe o Holyfield, né? Foi nocauteado, mas se a gente for assistir, ele lutou muito com o Holyfield. Mas para mim, um cara, na atualidade, que é um cara que é humilde, que é um cara guerreiro, que é um cara que todas as vezes você vê, né? Eu acompanho ele, até admiro ele demais, que você vê que é um cara Esquiva que vem... Falcão, não? Não, é o Robson Conceição, né? É um cara que já vem dos Estados Unidos, lutou, tá com a cara toda amassada, porque é um esporte de contato. Você vê ele dar 1, 2 dias de descanso, já tá lá na academia do Luiz Dória treinando, cara. Então, você vê, é um cara que ele tem um objetivo e ele sabe onde ele quer chegar, né? E, querendo ou não, a gente sabe que o boxe, como qualquer outra modalidade, qualquer outro esporte, tem as injustiças, né? Mas até hoje eu mandei um vídeo pro pessoal do grupo da academia. Às vezes você tá 5 meses, você tá 1 ano, ou você tá 3 anos. E eu sempre falo isso, até eu mandei mensagem pro João, né? Que ele foi chamado para a seleção olímpica. Ele vai ser integrado em 2025 e ele veio competir com a gente. E eu falei, João, você tá plantando, cara. Não para de plantar. E o bambu chinês, a história do bambu chinês, já ouviu falar da história do bambu chinês? Você planta ele, 1º ano não dá nada, 2º ano não dá nada, 3º ano não dá nada, no 4º ano não dá nada, no 5º ano ele dá 23 a 24 metros de altura. Então quer dizer o quê? A gente não pode ter pressa naquilo que a gente está plantando, mas se a gente está plantando certo, é certo que nós vamos colher os frutos daquilo que a gente plantou. E talvez a pessoa ela não tem tempo para esperar. No boxe eu falo, galera, eu para aprender a dar o cruzado demorou 2 anos. Mas por que, professor, demorou? Porque eu era muito ansioso. Então eu me olhava na frente do espelho, eu entrava dentro do supermercado, minha esposa me chamava assim, você é um louco, você é um maluco. Eu falava, não, eu tenho que aprender. Se eu quero ser bom, eu tenho que ser bom. Então, quando você incorpora e você tem um objetivo
aonde você deseja chegar, ninguém vai te parar. O único que vai te parar é você mesmo. Eu lembro que eu acho que eu tive uma vez participando até de um dia, acompanhando, na verdade, até na academia, e teve um momento que você falou sobre a dificuldade, porque tu ia para fora da cidade praticar, e falando sobre talvez a vantagem que hoje até essas crianças têm, pelo fato que tu gostava do boxe, mas a dificuldade era muito grande, que se tinha que deslocar para muito longe para poder praticar a modalidade. Isso. Eu comecei aqui, né? Sou muito grato também ao Cid e ao Ber, né? Comecei aqui no Muay Thai com eles. E eles me levaram para Balneário Camboriú. E ali em Balneário Camboriú é muito forte a modalidade da luta. Foi onde que eu me apaixonei pelo boxe. Aonde que eu vi um professor derrubando todos no Muay Thai. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E comecei a treinar. Às terças e quinta, eu saía do meu trabalho e já saía que nem um doido. Tinha que estar tal hora. Se não chegasse num horário, o professor nem dava aula. Então eu tinha que sair voando daqui. E, cara, era muito árduo, né? A gente começou no batalhão da Polícia Militar. Então, cara, era muito árduo o treino, era muito duro. Tinha dia que eu chegava em casa todo dolorido, né? De tanto golpes que a gente acabava levando, o corpo acabava levando, né? Mas para mim era satisfatório. Chegava em casa e minha família, está louco, e não sei o quê, vai fazer outro esporte. Mas não tem, cara. Quando você gosta da modalidade e te faz bem, não tem preço que pague, entendeu? Então, acabei competindo. A minha primeira luta acabei perdendo, né? Nem de vitórias são feitos vencedores, né? Mas a minha primeira derrota, para mim, foi como o primeiro beijo, cara. Até hoje eu falo e falo sorrindo, entende? Foi aquilo que me motivou a querer mais. Porque a minha primeira luta eu já peguei um cara que vinha de cinturão. Imagina, como eu te falei, não sabia nem bater um cruzado direito. Jogar jab direto. E eu perdi pra um cara bom, cara. E eu falava, cara, não perdi pra qualquer um, perdi pra um cara bom. Mas a vontade que eu tinha, eu falava, vou treinar e vou pegar esse cara de novo, a gente vai se encontrar. Quando eu já tava no ápice, ele parou de treinar. E quando eu tava fazendo o curso do Matheus Alves, da Seleção Olímpica lá em São Paulo, eu vi o Abner falando essa mesma história, né? Hoje o Abner é o 92 mais, né, da Seleção Olímpica. E ele falando também que ele começou no basquete, ele é bem alto, e ele passou na frente de uma academia de boxe, de um projeto social. E ele foi lá fazer uma aula e no dia era dia de sparring. E ele falou, não, eu quero. E ele acabou apanhando. E ele falou, vou treinar e vou pegar aquele cara. E hoje ele é o cara da Seleção Olímpica. Até hoje ele espera o cara que bateu nele, mas o cara abandonou o boxe. Eu falei, nossa, que história parecida. Não foi por isso? Mas devido à dificuldade, foi onde que eu parei, né? Acabou nascendo meu filho, por não ter o suporte, né? Não ter um Bolsa Atleta, que a realidade de cada um é diferente da outra. Tu é natural de Brusque? Não, eu sou natural de São Paulo, mas já estou há 17 anos em Brusque. E a cidade de Brusque me acolheu de braços abertos, né? E foi aonde que eu aprendi o boxe, né? Aprendi a modalidade e, cara, como eu falei, a realidade de cada um é diferente da outra. Eu tive que parar. E eu falei, cara, eu não posso parar. Eu tenho que fazer outras pessoas conhecer esse esporte, né? Até hoje, tem pessoas que acham que o boxe é briga, né? Elas não conseguem conciliar que o boxe é um esporte, né? Até a gente estava em Concórdia e eu vi umas pessoas de alto escalão falando, meu Deus, eu não gosto dessas coisas. Mas tem pessoas que têm um prazer para ver dois homens correndo atrás de bola, não é verdade? Então é a mesma coisa a gente gosta, a gente sente o prazer de ver dois homens em cima do ringue, né, bem preparado, desferindo golpes, né, e tendo a humildade de falar assim, ó, parabéns, você me superou. Então você tem que mostrar um preparo físico bom, né, e além de tudo você tem que ter uma humildade
É o psicológico montando aí, né? Isso. Para reconhecer talvez que o adversário foi melhor que tinha naquele momento. Não falando, não julgando, mas você pode ver, você pode comparar. Você vai no campeonato de boxe, você pode levar teus filhos. Lá não vai ter briga. Lá não vai ter discussão. Né? A única briga é em cima do ringue, que é a parte do esporte ali. Mas você vai ver os dois lutando, se abraçando, né? E imagina um exemplo que você não dá pros pais, né? Pros filhos que estão ali. E você vai em qualquer outra modalidade, você vê os caras se xingando, os caras se desrespeitando, entende? A gente percebe que até na questão do futebol, algumas situações, como é o caso de forjar talvez até para levantar vantagem, não ter como se diz, desporto diretamente, a vantagem acima de tudo. Então é essa situação, muitas vezes a questão moldar a questão do caráter é muito importante nessa questão até do próprio boxe. E isso, tanto é que, por exemplo, a minha equipe, se minha equipe acabar causando briga, a gente é desclassificado por 1 ano. Então eles têm a consciência que eles têm que respeitar. E vão prejudicar a equipe inteira, né? Isso mesmo, entende? E o mais importante eu tenho que ressaltar aqui, né? Questão da arbitragem, que ninguém fala. Os árbitros é o que faz a coisa acontecer. Porque o árbitro em cima do ringue, ele tá ali para zelar pela integridade física do atleta. Ele não tá ali para torcer para mim ou para você, né? Ele tá ali para que nenhum dos dois se machuque de uma forma grave, entendeu? Tanto é que o boxe é volume de golpe, é contagem de ponto, né? É soco na cabeça que vai contar, é soco no peito, soco na linha de cintura, na parte da linha de cintura, de formas corretas. Para que isso possa acontecer, são os árbitros em cima do ringue, entende? Então, a gestão de árbitros e juízes acontece. Cara, até mesmo numa gravação ao vivo, a gente comete erros, né? Então, isso é a coisa mais normal que existe. Mas os árbitros ali também são essenciais para que os atletas possam dar o show em cima do ringue. A questão de técnico, quanto tempo levou? Tu iniciou e quanto tempo levou para pensar em ser técnico? Cara, então, você como atleta, você tem uma cabeça. Você como técnico, você tem que, né, fazer o curso de formação, se formar. E você vai aprender no dia a dia, né? Você vai aprender no seu dia a dia ali. Eu, no começo, eu cometia muitos erros, né? Tinha preguiça de pegar a ata e ler. Então, tem muitos técnicos hoje que tem vontade de querer ensinar, mas não tem vontade de querer ler, né? Esses tempos atrás eu tentei ligar para ti, tu tinha comentado que estava na faculdade, hoje tu faz educação física. Isso, hoje eu estou fazendo faculdade, cada vez mais eu penso em melhorias, entende? Penso, é como eu falei, se eu tiver uma estrutura, eu consigo levantar voo muito mais alto. Então, tudo isso, eu penso tudo nos meus atletas. Eu fico toda hora, eu falo para eles, eu fico me confrontando. O que é que eu preciso melhorar? Todo momento eu estou em casa, mas eu fico pensando o que é que eu preciso melhorar, né? Eu penso, igual eu tô olhando para você. Você é um repórter, né? Mas você tem que ser um rio que jorra. Você tem que ter para dar. E é dessa forma que eu penso como técnico. Eu tenho que ter para dar, né? Então eu penso o que é que eu preciso melhorar para o meu atleta. Como eu te falei, todo momento que eu tenho tempo, que eu posso estudar os adversários tudo de Santa Catarina, não só de Santa Catarina, quando tem um brasileiro, eu fico estudando. Quando eu subo em cima do ringue, eu falo pro meu atleta, faz isso e faz isso. Se ele tiver em sincronia comigo, que sou técnico, eu falei, a gente é igual um controle de videogame. Não é um controle sem fio, porque ele falha. Você é o fio, você é a extensão. Se a gente estiver na mesma sintonia, a gente vai ganhar. Igual a gente foi no campeonato da Recoma, fiquei muito feliz, né? Teve o brasileiro e após o brasileiro teve esse campeonato. E eu fui um dos técnicos principais, fiquei muito orgulhoso, né?
pela Ficabox ter me escolhido. E chegamos lá e fomos com os atletas. Cara, a gente fez uma sintonia tão boa, né? E foi atletas de outras academias. Eu falei, cara, eu não vou ser como o tal professor. Eu não sei a metodologia que o teu professor ensina na tua academia. Não sei. Eu não vou falar para você mudar. Mas se não estiver dando certo, nós vamos ter que mudar a estratégia. Cara, foi a coisa mais certeira que a gente fez, né? A gente só perdeu uma luta. Uma. Porque, como eu te falei, os árbitros também, os juízes cometem erros, né? Eu creio que ali houve erros, porque o nosso atleta foi muito superior. Não tô vendo pelo lado do meu atleta, mas foi muito superior. E como funciona o teu papel como técnico no momento da luta? Tu pode orientar ele no momento da luta? O técnico, todo momento, ele vai estar orientando. Igual antes de subir no ringue, como eu te falei. Como é que eu vou... Você é um atleta de outra academia. Como é que eu vou falar para você fazer aquilo que eu quero se você treina outra metodologia? Entende? Outro ensino. Cada academia tem um ensino diferente. É igual na escola daqui do centro é uma, lá do Paquetá é outra, né? Mas a leitura é a mesma, né? O fundamento... Os métodos diferentes, talvez. Isso. Mas então, se alinham. Isso. Fiquei muito feliz que o Ezequiel ficou em vice, acabou perdendo por pontos da seleção olímpica, né? Lutou muito, lutou demais. Fizemos cada luta assim que, se você olhasse, e o mais legal desse campeonato, tava lá aquela campeã de ouro que foi acho que do judô, né? Ah, sim. Do judô, aquela fortinha, morena. Os campeão... não é salto. Lá tava todos os atletas olímpicos, né, nesse evento. Então eu fiquei muito feliz assim, porque não foi qualquer campeonato, né? Ele tava entre os melhores ali. E bem prestigiado. A gente foi muito bem visto. Nossa, foi show de bola. Marlon, tem algumas fotos até que foi encaminhadas, e tu tem como comentar até para o pessoal que está acompanhando até o podcast um pouco até da tua trajetória? Tem algumas fotos até comentando, né? Temos aqui algumas fotos. Essa daí é a Nicole, para quem não conhece. Essa foi no campeonato, a gente estava na final já. Foi aonde que nós nocauteamos a menina lá do norte. Agora eu não me lembro qual estado, né? Aí a gente, em Foz do Iguaçu, né? A Morena tinha entrado e os técnicos entrando. Ali a Gabi e ali o Presunto. Aí foi onde a gente se consagrou campeão. Essa já foi a segunda competição dela? Essa foi a segunda. A primeira foi no Mato Grosso, né? Mas as duas ela ganhou. As duas, ela é bicampeão brasileira, né? E campeã mundial também de boxe. Aí a gente na final, recebendo a instrução que você falou, qual é a instrução do técnico. Aí ia nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Esse foi recente? Não, esse foi o do ano retrasado, né? Que o ano passado não houve por causa da enchente. Ah, tá, de enchente? Isso, em Jaraguá do Sul, né? Aí a gente, como técnico, no corner. Aí outro atleta. Aí nos Jogos Abertos. Esse também foi... Não, esse daí foi em Jaraguá do Sul. Essa é a equipe? Essa é a equipe. Esse daí é no cinturão de ouro. O Joãozinho lá atrás, ele tá no Rio Grande do Sul, tá voltando. Não vê a hora de voltar. Esse aí é o Abner que eu comentei. Que a nossa história é praticamente igual, né? Mas cada um tomou rumos diferentes. Daí é um campeão olímpico, né? Que é o Abner. E esse Abner aí, esse cara, é um guerreiro. Ele foi para a seleção olímpica com o joelho machucado, com o cotovelo lesionado e, né, às vezes muitas pessoas só desejam a medalha, mas não sabe a luta que é pro cara só chegar
numas Olimpíadas. Foi o que a gente comentou, né? A Nicole com o talento que tinha, só que a dificuldade era chegar até o brasileiro, né? Isso. Então imagina que se o Popó não tivesse intervido ali, ajudado, não teria 2 campeonatos brasileiros, né? Porque o primeiro não teria dado certo, já não motivaria para o outro e talvez nem teria a oportunidade de ter ido para o Mundial. É isso aí. Esse daí é o Matheus Alves, né? Da seleção olímpica, né? Como eu te falei assim, ó, eu toda hora fico dentro de mim me perguntando o que que eu preciso melhorar. Isso daí é o segundo curso que eu fiz com o Matheus Alves, né? E quero fazer mais cursos, não só com ele. Seria de árbitro? Não, esse Ou daí é técnico de mesmo? técnico, né? É como priorizar, fazer preparações de treino para atleta de alto rendimento. Esse daí é o gigante, né? Lutou na categoria 51 quilos. E a gente dando a instrução aí. Bacana. Aí os atletas aí na nossa academia, dia de treino, pode ver que todos Eu estão lembro molhados. desse grafite, era algo que chamava atenção, né? Para quem que fez esse grafite na academia na primeira? Esse daí foi o Wilson Neném. E ele fez na nova ou não? Não, na nova não fiz ainda, porque a gente pensa em para um local maior, né? A gente tá garimbando, vendo empresários que possam nos apoiar aí pra gente ir para um lugar maior. Até mesmo a gente quer colocar um ringue maior. Então, o nosso ringue tá de chão, né? A gente não modificou nada ainda. Você Aí tem são filha de pessoal, passe a gosto, né? aí são a piazadinha do projeto social aí. Esse projeto social, por exemplo, cobra alguma coisa das crianças? Como funciona? A única coisa que a gente pede é ajuda em produtos de limpeza, né? Mas não tem custo nenhum. A única coisa que a gente pede é comprometimento. Só isso. Tem muitos empresários, muitas vezes, que ajudam o projeto. Eu lembro até o Adamo teve uma vez, eu acho que até forneceu o bebedouro na época, o Adamo Da Vetor? da Vetor, né? Isso. Ele, todas as vezes que ele pode ajudar, ele nos ajuda. Esse... Não só o Adamo, mas também como outros demais É. empresários, né? Aí é o Genival, um dos árbitros conhecido no Brasil, né? Esse Aí é eu- na Praça do Maluxi. E esse é na Praça do Maluxi. Esse aí já também é do dia da... Não, do esse daí é dia lá- outro. Como que é o nome da ação que vocês fazem? Impactando os jovens. Impactando jovens. Aí é um dia de sparring. Esse daí é campeão pan-americano. Como que é o nome dele? É o Emílio. Emílio. Tá? Campeão pan-americano em 1900 e alguma coisa aí. Aí a gente navegantes, no dia de sparring, duro. Beleza. E para a gente até voltar referente até ao projeto social, o que seria importante, talvez até das pessoas que queiram apoiar o projeto? Vocês já tentaram, porque muitas vezes até tem verbas que são destinadas a projetos sociais. Existe algum tipo de auxílio? Porque a gente percebe, eu vi uma campanha publicitária recente até falando sobre, por exemplo, até o próprio fórum, multas que receberam, até da comarca, é destinado para projetos sociais. Existe algum auxílio, tipo, desses órgãos até com o Então, projeto? até você chegar a isso aí, você tem as documentações, né? Mas a burocracia, né, das nossas documentações, cara, parece que eles fazem para não aprovar. Porque nenhum lugar vai dar dinheiro sem saber qual é o teu projeto, né? Então, você, cara, a gente já tá há quanto tempo? A gente já tá há 1 ano. Tive que mudar a documentação porque a gente mudou de local. Eu tive que refazer tudo, a nossa documentação. E para que isso abata no imposto, a gente tem que estar tudo em dia, né? Tem que estar tudo certinho, as nossas documentações. Graças a Deus, esse ano a gente vai fechar com chave de ouro, porque foi, cara, foi luta, tá? Ia pro... Não é pro fórum para fazer a documentação, a ata ali, né? Eles falavam, tem que reajustar isso, tem que reajustar isso. E não é só isso. Mas Você o tem que contador, ter... eles não auxiliam nessa O questão? contador, ele vai fazer a parte de contas, né? Isso daí é mais um advogado que tem que fazer. Tem mais isso, entende? Cara, mas assim, ó,
a gente não pode parar de plantar, né? Porque, querendo ou não, os sinais vão acontecer. Na verdade, o pessoal já estão vendo o sinal, que a gente está no caminho. Até semana passada, a gente estava na Câmara do Prefeito, né? A gente foi homenageado até mesmo pelos outros atletas de outras modalidades, que a gente vem dos Jogos Abertos, a gente entrou como efetivo agora nos Jogos Abertos. Aí a gente já entrou fazendo história, porque a gente abateu Balneário Camboriú, né, que é muito forte na modalidade. Lembro que, na época até que eu participava até de jogos até estaduais, Blumenau, Joinville e Itajaí, muitas vezes até contratavam atletas de fora para conseguir ganhar até o JASC. Isso. Então a gente percebia que antigamente tinha até uma captação de atletas de outros municípios para ganhar até... Tanto nesses Jogos Abertos. Os Jogos Abertos, né? São José foi o maior impulsor em medalhas. Trouxeram 144 medalhas, né, para o município. E nós, de 16º, a gente foi para 10º. Né? Eu fiquei muito feliz também ter ajudado o nosso município, a nossa cidade, chegar em 10º. Né? Então, fiquei muito orgulhoso. Ficou basquete, o vôlei e o boxe, né? Em primeiro lugar. E o que você poderia até falar para pessoas, pais que estão acompanhando o podcast, o que precisa diretamente até para manter contato com vocês, por uma criança até participar do projeto social? Pode entrar na nossa rede social, né? A gente tem o nosso site, entrar na nossa rede social, Meninos do Boxe, né? E chegar lá, vai ter o contato e conversar com a responsável o que precisa fazer. Ela vai mandar os dados online, preenche os dados e só levar o filho para ver se o filho realmente gosta. Não adianta o filho gostar de futebol e querer o pai obrigar a querer fazer boxe, né? É o que eu sempre digo. A academia ali tem que ser um restaurante, né? Se a comida foi boa, outra vez você vai voltar para querer comer a comida. Né? Se você não gostou da comida, por que você vai voltar, né? Então a gente tem que ter ciências também para ver se o filho vai gostar. Sim. E para a gente finalizar, qual a palavra que tu deixa então até para a comunidade, até que venha conhecer mais o projeto, até os empresários que queiram apoiar até o Menino dos Boxe, o que podem estar fazendo pelo projeto social? Para o pessoal para os empresários, né, que tem um coração generoso e tem um objetivo de querer conhecer o nosso trabalho, a gente está na Avenida 1º de Maio, 707, em frente ao Senai, em cima do Boteco do Edu. Né? A gente pede que vá conhecer o nosso trabalho, né? Ver crianças, mulheres se transformando em moças de caráter, né? E meninos se transformando em homens, né? Que é um trabalho... Hoje em dia você vê o que é que uma criança tem para te oferecer. Por isso que muitas pessoas não apoiam, porque criança não vota, né? Não tem muito a oferecer. Mas a gente sabe que dali vai sair os futuros do país, futuros médicos, futuros advogados, futuros engenheiros, né? Dentista. E também uma das questões até de quem se preocupa também é a questão social. Quantos desses que estariam num caminho errado, que poderiam estar prejudicando o coletivo e tomar um rumo totalmente diferente? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu fico muito feliz por isso, né? Eu creio que não existe acaso, né, de Deus. Nada é um acaso, né? Mas Deus, ele sempre tem uma história na vida da gente. Teve um menino, hoje ele é um atleta muito bom, um atleta de ponta. Na virada do ano, ele falou: professor, me ajuda, pelo amor de Deus. Preso na cocaína, na cachaça e pedindo ajuda. E quando eu vejo esse menino em cima do ringue, competindo, eu vejo o quanto Deus ele tem sido generoso comigo, com esse menino, né?
Então, o trabalho do Meninos do Boxe não é só fazer atleta, mas é transformar pessoas. Transformar vidas. Né? Transformar vidas. Então, se o empresário estiver vendo e quiser nos apoiar, a gente está de coração aberto. A gente veio dos Jogos Abertos, né, com o coração na mão, porque a gente não tinha condições financeiras de sair de Concórdia e ir para São Paulo. A prefeitura não tem mais aquele ônibus que leva o pessoal? Não, exatamente por isso que ele estava nos Jogos Abertos, entende? Ah, entendi. Não tinha, a gente foi do dia 12 ao dia 17, Mas o nosso poderia ter campeonato. até parceria com a Unifeb, porque eles receberam um ônibus até da própria Receita Federal, no intuito até de fomentar essa questão até da educação, pelo menos até... Foi um incentivo diretamente? Então, assim, né? deixa eu terminar ali. Que a gente tinha que custear a nossa estadia, os nossos alimentos, né? Só que isso valia vaga para fazer parte da seleção olímpica. Entendi. Né? Se você passasse ali, o ano que vem você já faria parte da seleção olímpica. Então, nós viemos com o coração na mão, sabe? Porque se a gente, como eu falei, se a gente tiver mais apoio, mais incentivo do pessoal da cidade, imagina como o Brusque é conhecido o futebol, né? O Brusque ele é conhecido. Imagina se tiver um apoio de 2 ou 3 empresários que vai falar todo mês eu vou me comprometer em ajudar os meninos do boxe. Imagina que poderia ter um futuro Mike Tyson e até de projeção internacional, porque o caso da Nicole foi algo que realmente deu um impacto muito grande. A cidade tá? de Brusque, cara, é um celeiro não vou dizer pro boxe, mas para todas as modalidades. Você vê, eu fui ali fazer um trabalho sobre o atletismo. Os caras abriram associação, né, sobre o atletismo, e tinha o atletismo. O atletismo nos Jogos Abertos foi 3 vezes campeões, né, nos anos de 2000 ali. Você vê, então, mas o que falta muitas vezes, que vai acabando com as modalidades, é a falta de apoio, entende? Então, assim, ó, Marlon, eu fico muito feliz. Eu tô há 6 anos como técnico à frente do trabalho Meninos do Boxe. Então, quer dizer assim, ó, a gente hoje tem um resultado que um professor de 20 anos não tem. Se você chegar no professor de 20 anos aqui na cidade de Brusque e falar assim, quantos atletas você levou para fora do país? Tô falando. Talvez não levou um. Entendeu? E a gente, em 6 anos, a gente já teve 2 atletas que foi para Jogos Mundiais. Entende? A gente já teve 3 atletas que foi para... Não, 4 atletas pro brasileiro. E esses atletas muitas vezes ainda tinham as dificuldades porque não poderiam diretamente se dedicar totalmente ao esporte. Então, muitas vezes até ligando diretamente a outras atividades e devido à questão do próprio apoio, né? Se tivesse alguém que diretamente que apoiasse de forma profissional, o atleta poderia, de alguma forma, também ter um desempenho muito maior. Aí eu te falo, você falou uma palavra para finalizar, né? Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. E a forma que eu amo é como eu queria me ver no meu próximo. Como eu quero me ver? É sempre isso que eu me pergunto. Hoje em dia eu acho que as pessoas estão muito sem o amor ao próximo, né? A gente vê... Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que não se amam, Vou né? te dar um Talvez exemplo. até uma... Você pode olhar no Facebook. A pessoa tem um tênis velho, ela coloca para vender ao invés de doar. Entende? Aí você vê que as pessoas estão muito... O projeto social eu acabei, como vocês conhecendo, porque eu fazia Muay Thai. Eu até acabei, naquele dia da praça, foi até uma situação onde que eu fui entregar minha luva de boxe. Porque eu fiquei pensando, eu não vou vender aquela luva de boxe, eu vou pelo menos fornecer para alguém que vai utilizar. E como era um projeto social da Rua Zambuja, eu pensei, em vez de eu particularmente preferi doar do que vender. Aí, então, para você ver o bem que você fez, né? E foi onde que eu conheci a Isso. Nicole. E foi legal a repercussão depois, né? Que a gente fez aquele videozinho que acabou chegando. Aí, agora eu vou te falar. Em Salmos 41, fala assim, ó, bem-aventurado aquele que acode o necessitado.
o Senhor livra do mal, o Senhor protege e faz feliz na terra, né? A gente vê hoje um mundo, as pessoas muito querendo ser juiz, em prol. Se a gente pegar e ajudar uma pessoa que talvez lá atrás ela já vem com vários problemas, às vezes ela não teve uma estrutura familiar, ela não teve um pai, ela não teve uma mãe, imagina a bagagem que ela traz. Aí já vem eu, né, e aponto o dedo falando para ela. Ao invés da gente procurar qual é o problema dela e querer ajudar. E é como eu te falei, esse aluno meu, que estava na cocaína, na cachaça, todas as vezes que ele fala assim, professor, por causa do Senhor não desisti. Cara, às vezes, tem vezes, não vou dizer para você que é uma tarefa fácil. E a gente, muitas das vezes eu falei, meu amor, não quero mais saber, porque é muita dor de cabeça. Você lidar com pessoas, são pensamentos diferentes, cabeças diferentes, e é muito difícil, entende? E às vezes você não tá no dia bom, né? Só que quando você vê uma pessoa falando assim, professor, por causa do Senhor eu não desisti, parece que renova a sua força. Sim. Né? Parece que vem força da onde você menos espera e você fala, não, eu consigo, eu vou além. E o bacana, até quando a gente teve o intuito até de fazer o podcast, um dos objetivos é dar voz a pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de divulgar de forma tão explícita, como é o caso do projeto Meninos do Boxe, que no início tinha muita dificuldade de mostrar o que era o projeto social. Até com os resultados que vocês tiveram, até a própria mídia começou a dar uma atenção um pouco maior. Isso. Mas eu lembro que no início era muito dificultoso, porque o pessoal, quem são esses? Quem? Então, assim, existia muito julgamento e as pessoas não, como tu mesmo falou, às vezes preferiam, talvez, não se manifestarem ajudando. E eu vejo que hoje, no mundo atual, até tem pessoas que só param para prejudicar, não diretamente, às vezes, para ajudar. Então, é uma situação que a gente vê e eu acho que pessoas como você inspira muitas outras demais. A gente está lutando e vê que transformações de vida é possível, mas existe muita luta. Não é simplesmente uma coisa fácil. Você falando aí me fez lembrar. Sabe o que fez o Mike Tyson ser o Mike Tyson histórico de hoje? Eu vi o documentário dele, Você achei viu? fantástico. Você vê, ele achava que ele era o cara, mas ele foi aprender boxe dentro da cadeia, né? Ele tomou um pau, ele nunca apanhou igual ele apanhou. E ele sempre, com aquele espírito competitivo dele, você vê, ele conheceu um professor. Mas eu vi o documentário dele, eu fiquei até assustado, porque eu lembro até de ter visto no documentário. A pessoa que ele assaltou estava no documentário. Pô, ele furtava, ele era uma pessoa totalmente um delinquente até. E como o esporte impactou diretamente a transformação da vida dele. Não só o esporte, né? Porque ele achou um professor base, né? Ele nunca sabia que era... aqui a gente prioriza o Natal, né? Mas lá nos Estados Unidos é ação do Dia de Graças, né? E ele nunca tinha participado com a família dele, ele não sabia o que é isso. Quando ele viu o primeiro professor dele levando ele para casa dele, e ele, né, querendo ou não, lá fora o preconceito é mais alto. Ele sendo preto, a família toda branca. E ele mesmo falou, o que eu tô fazendo aqui no meio desses brancos? Né? E viu o amor verdadeiramente, porque ele nunca teve, né? Então ele quis mudar, né? Enquanto o professor dele estava vivo, ele estava certinho. Depois que o professor dele morreu e vieram outros professores, a gente vê que muitas pessoas se aproximaram do Mike Tyson. E ele tomou um caminho um pouco diferente, né? Isso, porque se aproveitavam dele. Se você vê um dos empresários dele, roubou ele. Mas imagino que ele teve uma fortuna de quase 1 bilhão hoje. Só aplicado isso, ele viveria pro resto da vida tranquilo. E ele tinha tanto falir. dinheiro, ele tinha tanto dinheiro que ele não sabia aonde colocar. Mas ele nunca soube, porque o empresário dele falava assim, eu quero um carro. O empresário ia lá e dava o carro, mas não falava o valor estimado para ele. E a família dele sempre falava, Mike Tyson, vai ver e não sei o quê. Mas ele nunca foi
Me lembra de um depoimento do Popó, muito emocionado, agradecendo a ex-esposa dele, né? Se não fosse a ex-esposa, ele não teria feito investimentos. Hoje ele vive tranquilo, mas graças a uma ex-esposa dele, porque também estava sofrendo assédio de empresários, a qual também orientando de forma errada. Pelo menos eu vi até. Tanto é que o Mike Tyson fala, quando a irmã dele faleceu, que ele sentiu muita falta, né? Que ele sempre ouvia a irmã dele. Ele sempre saiu com a irmã dele. E a irmã dele falava... Ele sabia que a irmã dele tentava falar as coisas pro bem dele, né? Então, assim, é complicado, né? Se a gente tiver uma pessoa de caráter, uma pessoa que seja estrutura, que seja base, eu acredito que a pessoa possa mudar. É igual eu aprendi na faculdade e achei muito legal. Um ambiente, a gente é o que um ambiente é, que as pessoas estão num ambiente. Eu tive agora, pelo menos, a gente está perto do Natal. Aham. Muitas pessoas podem acompanhar, talvez, o podcast. E quem queira fazer, tipo, algum tipo de doação, por exemplo, para alguma criança, o projeto social pode pegar roupa, calçado, para doar para essas crianças? Como que poderia ser feito? Talvez assim, como vocês têm esse auxílio, é possível, através do projeto, pegar crianças que verdadeiramente precisam? Pode, pode. Até mesmo a gente também leva para outros lugares onde a gente sabe que tem pessoas que não têm condições nenhuma, né? A gente, muitas das vezes, a gente é ajudado com cesta básica, né? Eu sei para quem distribuir, para quem realmente precisa, porque às vezes a pessoa professor, estou precisando, mas a gente sabe que realmente não precisa, né? Então a gente realmente dá para aqueles que realmente precisam, né? E graças a Deus que ali na academia a gente tem um feedback, a gente é muito sincero na nossa conversa. Tem alguém passando por alguma luta, por alguma dificuldade, seja sincero, galera. A gente tá aqui para se ajudar. Então cada um tenta ajudar o outro, entendeu? Ali, né, a gente não é só uma academia, e realmente uma irmandade. família, tá? Então, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por estar à frente do trabalho. Como eu te falei, é difícil, não é fácil, mas é satisfatório. A gente vê muitas pessoas mudando, muitas pessoas se achando, vamos se dizer o português correto, um Zé Ninguém. E quando vi ganhando a primeira medalha, a família batendo palma, achando que não ia chegar em lugar nenhum. Então, cara, isso não tem um preço que pague, entende? E eu tenho certeza que amanhã sairão dali do nosso meio atletas que vão representar a seleção olímpica, que vão estar na seleção olímpica, que vão estar nas Olimpíadas através do trabalho, tá? Mas é um trabalho árduo, né? E a gente vê muitas pessoas, depois que a gente foi campeão nos Jogos Abertos, falando assim, sou de tal modalidade, mas eu vi que vocês são os melhores. Então eu quero estar no meio dos melhores. Já tem um respeito, tá? Isso é satisfatório, porque antes, quando a gente começou, a gente também era chamado de Zé Ninguém. Hoje... Com os resultados, já é um tratamento diferente. Então, muitas das vezes, a pessoa quer debater, quer discutir, quer xingar, e você adquire respeito trabalhando, né? Dando o seu melhor. Da medida que você plantar, você vai colher. Então, hoje a gente não vê aquele resultado extraordinário, mas isso mostra que você está no caminho certo. E isso só prova que a gente não pode parar de plantar. Porque vai chegar uma hora que você também não vai parar de colher. Certo. Marlon, foi um prazer imenso conversar contigo. Quero te agradecer e desejo que o projeto social perdure por muito tempo e muitas transformações de vida possam acontecer. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade, né? Obrigado por estar aqui e, cara, teu trabalho é muito bonito. Através da sua ajuda, do seu trabalho, que a gente conseguiu chamar a atenção de um dos artistas. Então, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por tudo. Eu que te agradeço. Gente, a gente termina esse episódio e convido vocês até a acompanhar o projeto até do podcast da Rádio Celeste, que a gente vai trazer muitos mais projetos sociais para você conhecer. E para quem queira até saber mais do projeto social, acompanhe também o Meninos Box através do Instagram. Vale a pena conferir. Valeu, pessoal.
Até o próximo episódio do podcast da Rádio Celeste. Valeu!